Você está no Estudo Central, o estudo dirigido da Palavra de Deus. Você conhece sobre as profecias? Gosta de estudar sobre elas? Tem dúvidas? São coisas que ficam assim na mente, que não te dizem claramente exatamente o que significa? Você sabe a diferença daquilo que é literal, o que é profético? Venha conosco, fique conosco aqui até o final do programa e suas dúvidas serão sanadas. Olá, seja muito bem-vindo ao Estudo Central. Nós estamos aqui num novo período, um novo trimestre e um novo tema também. Estamos estudando a partir de hoje a respeito das profecias bíblicas. A nossa lição tem como tema geral alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica. E você é nosso convidado a estar aqui durante essas próximas semanas para aprendermos um pouquinho mais a respeito desse tema tão importante. O tema dessa semana especificamente é alguns princípios da profecia, a lição número 1. E se você ainda não adquiriu o seu exemplar, você pode adquirir através da Casa Publicadora Brasileira. Você pode entrar em contato com eles de forma virtual e receber a lição na sua casa, ou também estudar de forma digital. O importante é estar estudando diariamente a Palavra de Deus. Antes de apresentar os convidados aqui de hoje, as pessoas que vão estar compartilhando conosco a respeito deste tema, eu gostaria de mandar um abraço para as pessoas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube. E você já fez a sua inscrição no nosso canal do YouTube? Se não fez ainda, corre lá, curte, compartilha com seus amigos, faça parte dessa nossa família de estudo semanal da Palavra de Deus. Eu gostaria de mandar um abraço para o Joaquim Santana, que fala conosco de Jaru, lá em Rondônia. Seja muito bem-vindo, Joaquim. A Valódia Andrade, lá de Cabo Verde, Raimunda Pessoa, que nos acompanha de Manaus, no Amazonas, o Nélio Medeiros, de Rio Claro, aqui no estado de São Paulo, e o Josafá Martins, que pediu para mandar um abraço aos amigos da Igreja Adventista de Ulisses Guimarães, lá de Vila Velha. Sejam todos muito bem-vindos e continuem sempre aqui conosco. Nós temos aqui hoje, para estudarmos um pouquinho mais sobre a lição número 1, Pastor Lucas Lara, seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado. Pastor é capelão na cidade de São Paulo, é isso, pastor? Sou capelão, pastor capelão do Colégio Adventista de Jardim Utinga, lá em Santo André. Santo André. Santo André. É região metropolitana ali de São Paulo, né? Tá certo. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado. Temos também o pastor Osmar Borges, pastor oficial aqui da nossa igreja. Um prazer tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado pela gentileza de me convidar novamente para estar aqui, Dani, com você. Pastor Lucas, obrigado por receber aí esse convite de tão bom grado e vir estar conosco nesse dia especial. E você, que sempre está aí conosco, obrigado por já estar inscrito. Espero que você esteja inscrito no nosso canal. Se não estiver, faça agora. Aproveita também para compartilhar esse link e vamos para esse novo estudo que vamos fazer desse tema maravilhoso que são as profecias bíblicas. Pastor Osmar, você pode fazer a oração para iniciarmos, por favor? Sim, vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. O Senhor se revelou a nós, por isso nós te conhecemos a tua vontade. Fique conosco no estudo de hoje e que nós possamos usufruir não só da sua presença, mas que o Senhor nos conceda sabedoria, força, graça, poder para colocarmos em prática os conhecimentos que vamos adquirir agora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Falar sobre profecias, né, é algo que deixa algumas pessoas um pouco incomodadas, especialmente porque pensam no tema difícil e aí já acabam deixando de lado, né? Muitas vezes as pessoas nem estudam da forma que deveriam, não se dedicam da forma que deveriam porque acham que não vão conseguir entender. E há algumas coisas que a gente não vai entender mesmo e é assim mesmo que é para ser. Mas antes da gente falar desses princípios da profecia, gostaria que vocês comentassem da importância de se estudar sobre profecia. Bom, quando eu estava dando aula para o 4º e 5º ano, lá no Colégio Adventista, depois que acabei a série de estudos regulares, né, falei, poxa, falta ainda 6 meses para acabar, o que eu posso fazer, o que eu posso falar para essa galera, né? Aí eu falei, quer saber, eu vou arriscar, eu vou testar, falar com eles sobre Apocalipse. E falei sobre Apocalipse 13.
quando eu fui anunciar para a sala, pro quarto, quinto ano, que eu ia falar sobre Apocalipse com eles ficaram, pastor, mas pode? Eu falei, pode. Aí um levantou a mão, eu falei, pode falar. Mas a minha mãe falou que a gente não pode ler Apocalipse. Aí eu falei, por que não pode? Ela disse que é muito difícil e que tem dragão, tem um monte de coisa. Minha mãe não deixa a gente ler, pastor. Eu falei assim, pode ficar tranquilo. Eu vou te ensinar e você vai falar para sua mãe e sua mãe vai entender a importância de estudar Apocalipse. Então existe no cenário comum a ideia de que Apocalipse, além de ser um livro difícil, é um livro quase proibido, né? Não se pode ler Apocalipse. Mas se Apocalipse fala das profecias, Daniel fala das profecias antes da volta de Cristo, como eu posso deixar de estudar aquilo que vai me preparar para receber o nosso Salvador, né? Então eu acho que a importância é nos preparar para receber o nosso Salvador. Outra coisa que é importante no estudo da profecia é que Deus ele quer revelar a sua vontade para a gente. Mas esses paradigmas que foram criados, esses tabus que foram inventados, levam as pessoas a não ter acesso à vontade de Deus. Essa é a ideia do inimigo. O inimigo quer tirar a gente de foco. Mas quando a gente começa a perceber na Bíblia que Deus está se revelando, tudo muda. Então, nós vamos procurar, é o tema da lição que vamos estudar aqui, chaves para entendermos as profecias. Ao longo da história, a palavra profeta, ou que vai gerar o termo profecia, foi erroneamente compreendido como adivinho. Então é comum até que eu esteja agora com alguém que faz parte de um grupo religioso, onde você tem revelações de pessoas que têm o dom mais parecido com o dom de adivinhação. Mas quando você vai para Coríntios 14, o verso 3, diz que a profecia serve para 3 coisas. Para educar a pessoa, para corrigir a pessoa, para edificar, corrigir e consolar. Edificar, corrigir e consolar. Esse é o papel do profeta, porque o profeta na Bíblia, no hebraico, quer dizer literalmente a boca de Deus. Então Deus fala através dessas pessoas, não adivinhando o futuro, mas revelando o que vai acontecer. É diferente. Então, durante essas 13 semanas, né, teremos momentos que alguns temas específicos serão detalhados e entenderemos um pouquinho mais a respeito das profecias. Hoje, né, nesse tema inicial, seriam mais os princípios, né, de por que estudar e como tentar estudar, como entender isso. E logo na lição de domingo aqui, que tem o tema Quem Lê Entenda, fala que nós somos convidados, né, a estudar as profecias e Deus deixa claro que ele não fala em vão. São situações que ele coloca para que nós possamos entender aquilo que a palavra está dizendo. E a lição começa citando alguns textos aqui. Tem Mateus 24:15, Apocalipse 1:3, Mateus 11:29, Jeremias 9:23 e 24, que eu convido que cada um depois em casa leia mais calmamente cada um dos textos, mas todos esses textos falam a respeito de Deus se dar a conhecer. No geral, né, nós não vamos ter tempo de tratar um por um, mas no geral, por que Deus quer se dar a conhecer? Qual a importância para Deus que nós o conheçamos? Um detalhe importante dessa revelação é porque entender Deus é complicado. Há uma famosa história de uma criança que cavou um buraco na beira-mar e ele ia com balde, pegava, enchia seu balde nas ondas e colocava no buraco. E ele passou horas e uma pessoa se aproximou e perguntou: por que você está fazendo isso? Eu quero colocar o mar aqui dentro. E a gente tem essa ideia, eu preciso conhecer Deus. Deus quer revelar a sua vontade, porque Ele é Deus, não tem como a nossa mente entender um ser infinito. Então, o que é que nós vamos estudar aqui? A vontade de Deus. Porque entender Deus, não dá para entender Deus, né? Isso é a primeira coisa. Então, Deus quer revelar a sua vontade. E a lição vai introduzir o seguinte: a Bíblia não é um livro só. Então, muitas pessoas vão para a biblioteca e ler um romance, ou ler uma biografia, e alguma coisa, e vai ter a ideia do que o livro fala. A Bíblia vai dar origem à biblioteca, é uma coleção de livros, o termo Bíblia. Então, esses livros, eles têm algumas estruturas literárias, ou estilos literários. Você tem poesia, você tem história, tá? Mas aqui nós estamos estudando sobre um estilo literário que é o profético. E em profecia, 95% do que se lê não se entende como se lê. Então, essa visão primária a gente precisa ter.
Deus vai se revelar em profecia agora. Então, 95% do que se lê não se entende como lê. O que eu acho interessante também é que a lição vai trazer uma frase, né? Que a Bíblia, para muitas pessoas, é como um violino antigo, né? Qualquer música você consegue tocar lá. Então, uns vão olhar para a Bíblia e vão interpretar o anticristo de uma forma, enquanto outros vão interpretar o anticristo de outra maneira. Uns vão interpretar que o domingo é dia para guarda, outros vão interpretar que o sábado é dia para guarda. Então, será que realmente dá para tocar qualquer música? Dependente de quem lê, vai achar o que quiser e falar o que quiser? E aí a resposta é não, porque existe um jeito certo de se estudar a Bíblia. Existe uma maneira correta, porque a Bíblia é literatura, mas não é só literatura. Mas a gente não pode deixar de falar que a Bíblia é literatura. Então, se eu vou estudar qualquer livro, existem regras, jeitos, técnicas de se entender o propósito daquilo que está sendo escrito. Da mesma forma, a Bíblia é literatura. Nós também temos regras, nós também temos técnicas que nos ajudam a interpretar ela da melhor maneira possível. Mas a Bíblia não é só literatura, mas ela é literatura. Então, se nós entendermos quais são as maneiras corretas de se interpretar a Bíblia, nós vamos chegar no sentido mais próximo daquilo que Deus quer dizer para a nossa vida. Como o pastor disse, é difícil a gente entender tudo, mas usando as técnicas a gente consegue entender bastante. E Lucas, ao longo da história, a igreja predominante utilizou desse artifício. Ela dominava o texto bíblico e ela interpretava e fazia seus documentos e suas tradições. Mas aí você tem a reforma protestante do século XVI, que vai devolver a centralidade da Bíblia à religião. Então, e dizendo o seguinte, somente a Bíblia, e a Bíblia por si só, ela se interpreta. Então, em profecia, nós precisamos encontrar as chaves para o estudo da Bíblia, da profecia dentro da própria Bíblia, não fora da Bíblia com revelações humanas. Tá. No finzinho da lição aqui do domingo, o autor coloca aqui que sem se entregar ao Senhor e sem ter o coração aberto para aprender a verdade, nós vamos ter muitas dificuldades para entender, né, qualquer parte da Bíblia, especialmente as profecias, né? Então, o relacionamento com Deus é extremamente importante para que a gente possa receber essa sabedoria que vem dele para entender aquilo que ele quer nos revelar. Isso porque muitas pessoas leem a Bíblia apenas para confirmar aquilo que acredita, né? Então esse é o problema. Quando nós não lemos a Bíblia de forma honesta, sincera, deixando com que a Bíblia fale com a gente tende a olhar para ela com a nossa própria cosmovisão. Então, se eu gosto de uma coisa, eu vou tentar interpretar aquilo que está escrito de uma forma que se adequa ao meu estilo de vida. Não é esse o propósito. Acho que a primeira técnica mais importante é um coração sincero e humilde, para ler e falar assim, Senhor, o que o Senhor tem para dizer para mim hoje? E através disso, Deus muda a nossa vida. Okay. Não já ir determinado ao que você quer ouvir, né? Uhum. Quero achar um texto, porque muitas vezes Pra também ninguém vai estudar. Eu quero achar um texto só para confirmar aquilo que eu já penso e para poder, às vezes, até argumentar com outras pessoas. E o objetivo principal não é esse, né? Eu achei bastante interessante a frase do espírito humilde para que a gente possa compreender aquilo que Deus tem a nos revelar, né? Ainda falando um pouquinho, né, aqui fala que Deus quer que nós conheçamos a palavra, como o pastor já colocou. Deus deseja ser conhecido, né, a vontade dele ser conhecida. Como que a Bíblia ensina esse conhecimento de Deus em comparação ao nosso conhecimento? Deus não se pode medir, é o que a Bíblia vai dizer, o conhecimento dele não pode medir. Se a gente for para os escritos bíblicos, nós vamos encontrar duas revelações diretas de quem é Deus, ou do que Deus seja. Deus é amor ou Deus é luz. São essas duas que vão aparecer. Então, se a gente considerar que somos pecadores e que não estamos mais com 100% de nossas capacidades intelectuais, a gente hoje tem dificuldade em fazer conta. Se você chega no mercado e dá R$10 para uma pessoa, R$10 para comprar um produto de R$3,80, ele vai para a calculadora para ver o troco. Ele não consegue raciocinar. A gente não grava mais números de telefone como fazíamos no passado, né? Então a nossa mente está cada dia tão sobrecarregada que menos coisas são possíveis de serem guardadas. Então como é que eu vou com Albert Einstein? Dizem que ele usou 5% de sua capacidade intelectual. Por isso ele era gênio. Quantos eu tenho? Eu devo ter 1%, talvez, não sei. Então, Adão tinha 100% antes do pecado. Então, enquanto eu não for perfeito como Deus é perfeito, enquanto a humanidade não for restaurada, Deus não pode mostrar quem Ele é. Não é que Ele não queira
falar comigo, é que eu não vou entender. Nós vamos entender. Então, o que é que ele está revelando através da profecia? A sua vontade, e todas as profecias vão convergir para Cristo, que é o Salvador. É o que é importante. E aí você tem Deuteronômio 29, né? As coisas encobertas pertencem, as coisas cobertas, que forem encobertas, pertencem ao Senhor Deus, mas as reveladas a nós e aos nossos filhos para sempre. E mesmo quando a gente começa a estudar e não entende tudo, né, que a gente não vai entender, aqui ele cita também que a gente não tem que desanimar, continuar compreendendo, porque aquilo que for necessário para a nossa salvação, nós vamos entender, nos será revelado, né? Então, muitas vezes a gente desiste, a gente chega até um ponto de dificuldade, isso não só para estudar a Bíblia, né, na vida. Chega no momento de dificuldade, a gente desiste. E aqui tem mais uma prova, mais uma orientação de que a gente precisa perseverar, pedindo que Deus nos ajude, nos dê sabedoria para que a gente possa entender e compreender aquilo que Ele quer para a nossa vida, né? Dando sequência, a gente vê um pouquinho aqui a respeito da ordem para selar as palavras. Aí entra o livro de Daniel, né, onde Deus diz a ele a questão do selamento do livro. Como que as pessoas podem entender essa parte de que realmente Deus já dizia que tem coisas que não é para a gente entender, que deveria estar selado. Como que a gente pode deixar um pouquinho mais claro essa parte aqui da lição? Profecia tem a ver com tempo. E Deus tem um tempo dele para revelar as coisas. Não que ele não tenha pressa ou interesse de se revelar, é porque nós não estamos maduros para saber disso, né? E aí você tem um livro de Provérbios, que não é profecia, que vai ser poesia, que vai dizer que é um tempo determinado para tudo. E até para o namoro, diz assim, não desperte o amor, até que, Salomão diz, até que o mesmo queira. Então você tem duas referências aqui a uma compreensão profética. Você tem Daniel e Apocalipse. Para Daniel, que estava muito atrás do tempo, no começo do tempo, Deus diz para ele, olha, você vai morrer no capítulo 12, não é para você, é para o tempo do fim. Sela a profecia. Porque não é para você, não vá pesquisar, porque você não vai ter as chaves para a compreensão. Então você encontra o livro de Daniel sendo referido em Apocalipse 5, na mão daquele que se assenta no trono, um livro selado, como foi o livro de Daniel, mas que foi dado autoridade ao Cordeiro para abrir, para desvelar o futuro para o povo de Deus. Então você tem Daniel no Antigo Testamento falando que o livro está selado, e você tem um livro aberto em Apocalipse. Então você tem aqui Deus utilizando do tempo para se revelar, da maturidade dos eventos, que é o que agora nós vamos ver nessa parte do estudo, nessa ordem do estudo. Quando fala aqui que o conhecimento aumentaria no tempo do fim, seria justamente em relação a entender o livro de Daniel, né? Era uma advertência a Daniel para ele não se desgastar com aquilo, porque ele não iria entender por quê. Porque estava falando de acontecimentos que estavam muito à frente do tempo dele. Então ele teria dificuldade. Então no futuro, e é interessante aqui, tempo do fim é determinado pela profecia que daria autoridade àquele poder maligno de perseguir o povo de Deus, de 1260 anos, que começou uma intensa perseguição quando a igreja recebe autoridade política para a perseguição em 538 e vai até o auge da Revolução Francesa de 1798. Então tem a soma dos 1260 anos. Ali, profeticamente, se iniciaria o tempo do fim. E daquela data em diante, haveria um despertamento para aquele livro que foi selado e que estava reservado para o futuro. O futuro que foi velado para Daniel, seria revelado a pessoas que se envolveriam. Muitas pessoas se envolveram no estudo de Daniel, mas o que chamou mais atenção foi Guilherme Miller. E aí chegamos nessa parte então, né, de Guilherme Miller, que trouxe grande luz, vamos dizer assim, ao estudo, a esse tipo de estudo, e se tornou alguém de referência muito importante para aquilo que a gente acredita, né, para entender aquilo que a gente acredita, que a gente crê. Como que ele, o que ele fez ali, como que foi a importância, qual foi a importância dele para aquele momento? Diz a história que Guilherme Miller estava andando, né, e recebe uma visão de Deus falando para que ele pudesse estudar os livros de Daniel. E a partir dali ele começa a estudar de forma assídua. E as coisas que ele vai descobrindo sobre o livro de Daniel é tão impactante para ele, é tão forte para ele,
entender que Jesus está voltando através do livro de Daniel é tão importante para ele que ele começa a transmitir essa mensagem. Ele começa a entender que Deus tinha uma mensagem para um povo que queria viver no tempo do fim, antes da volta de Jesus. E o livro de Daniel, especificamente essa parte dessa profecia, é o que Guilherme Miller começa a pregar. E isso começa a motivar tantas pessoas que as pessoas naquele momento começam a também passar a estudar mais a Bíblia. Então agora não é só Guilherme Miller, né, com o seu conhecimento, com o seu estudo, que passa a estudar a Bíblia. Mas as pessoas daquela época também passam a conhecer, a ter mais vontade de conhecer. E esse movimento começou a crescer bastante. Essa pregação da volta de Jesus através das profecias de Daniel e Apocalipse começa a crescer tanto que agora tem uma multidão que começa a seguir esses ensinos e começa a estudar também. E esse movimento, que era o movimento dos batistas, metodistas, das outras denominações da época, ele é chamado de movimento adventista. Ainda não era a igreja adventista, era o movimento adventista. O movimento do advento. O movimento do advento, ou seja, pessoas que esperavam a volta de Jesus de de várias denominações, juntas, estudando as profecias e entendendo que Jesus estava voltando. Então, olha a importância de estudar a profecia, a importância de estudar a Bíblia. Todas aquelas pessoas estavam se preparando, se organizando para receber Cristo. Então, a fé de muitas pessoas se reavivaram. A fé de muitas pessoas começaram a crescer através da compreensão daquilo que Cristo queria para o seu povo antes da volta dele. Então, Lucas, Dani e você, algumas coisas precisam ficar bem claras. Primeiro, não existia igreja adventista do sétimo dia. O próprio Guilherme Miller era um fazendeiro, ex-combatente, batista. Ele morreu sem se tornar adventista. Ele nunca aceitou a doutrina, por exemplo, do sábado. Ele estava correto nas suas interpretações sobre a data. Alguma coisa aconteceria, e aconteceu, em 22 de outubro de 1844, final das 2.300 tardes e manhãs. Mas não era, como ele apregoava, o retorno de Cristo à Terra, mas a sua passagem do lugar santo para o lugar santíssimo, como diz o livro de Hebreus. Então isso é bem importante de ser firmado aqui. Tá? Então, ele acerta a data, mas erra o evento. Exatamente. Né? Ele acerta a data, e mas que ele não fundou a igreja adventista do sétimo dia. Porque, erroneamente, algumas pessoas atribuem o fracasso, aparente fracasso que não foi total, do millerismo à igreja adventista do sétimo dia. A igreja adventista do sétimo dia surgiria após esse desapontamento com o grupo que ficaria, o remanescente que ficaria estudando as profecias bíblicas. Aqui fala também que o entendimento dele sobre algumas passagens não foi o correto, né? Não foi o perfeito, mas o método de estudo que ele utilizou, que levou a todo esse reavivamento, que acabou sendo tão relevante para entender, né? E conforme vimos anteriormente, a profecia cumprindo o seu papel de edificar, de exortar e de consolar. Amém. Né? Ainda seguindo aqui, na própria quarta-feira, o autor usa uma alusão em relação a estudar a Bíblia como montar um grande quebra-cabeça, né? Se você pega só um texto aqui, um pedacinho ali, você tem uma imagem distorcida ou não consegue enxergar a imagem completa, né? Conforme você vai colocando mais peças ali no quebra-cabeça, você vai tendo uma imagem de um todo, né? Ele cita aqui que com algumas peças você vê um cavalo, depois outras peças você vai pondo, aparece uma galinha, uma vaca, e no final você vê que, na verdade, aquele quebra-cabeça tinha fazendas, casas, uma cadeia de montanhas. E ele faz essa relação com a Bíblia também. Às vezes um texto ou outro que você pega ali para ler, você foca em algo pequeno e acaba não entendendo o montante, tudo aquilo que precisa ser revelado, né? E falam que algumas pessoas estudam as profecias dessa forma também. Tiram textos do seu contexto, juntam um texto com outro que não é aquilo que significa, e isso acho que acaba trazendo essa grande confusão, essa dificuldade que algumas pessoas têm em entender e interpretar as profecias, né? É aquela questão, um texto fora de contexto vira pretexto para um monte de heresia, né? Eu não sei se vocês viram aquela reportagem daquele pedreiro lá do Nordeste, que ele interpretou Oséias, ele leu o versinho de Oséias, falando assim, pega a esposa do seu amigo e adultera. Vocês chegaram a ver essa reportagem? Aí vai o repórter lá, chega, conhece toda a história, ele vai e tem relações com as pessoas da igreja dele, porque ele também era o pastor da igreja. E aí, na conversa com o repórter perguntou, posso ver o texto? Ele pega o texto, dá uma lidinha
E tá falando assim, não é pega a esposa do seu amigo e adultera. Tem um acento aqui. É pega a esposa adúltera do seu amigo. Não tem um acento aqui? Aí ele pega assim, todo sem graça. Agora que você está falando, agora que você está falando mesmo, tem um acento mesmo. Então, olha o problema que ele O gerou. problema é de português, não é de grego, não é hebraico. Exato. Então, existe uma forma certa de interpretar, existe uma forma correta de interpretar. E não é de qualquer forma. Um texto fora de contexto vira pretexto. É por isso que nós temos que estudar a Bíblia como ela é, um todo. Não só pegar um versinho e fazer uma teologia em cima daquele verso. Mas o que a Bíblia diz ao longo dela inteira sobre aquele tema específico. Então eu preciso estudar a palavra num todo, né? Está viralizando também certos pregadores que estão estudando a Bíblia e que revelam que nunca leram a Bíblia. Eles estão pregando sobre um livro que eles nunca leram completamente. Então como é que você pode ensinar coisas se você não conhece o todo? É o que o pregador do nosso guia de estudo, né? O escritor está falando. Ó, você tem que ter a visão geral das coisas, porque senão você não encontra as chaves. E a Bíblia nunca vai se contradizer. Isso aqui é importante. Então, a palavra precisa ser estudada de uma forma diferente, porque ela é um conjunto de coisas, de ensinamentos que foram transmitidos. Nós estamos já chegando ao final do programa, mas ainda tem um ponto importante aqui em relação àquilo que é literal ou simbólico, inclusive para responder a pergunta que veio lá no começo da lição, né, pastor? Uhum. Tudo deve ser entendido de forma literal, que é falado na Bíblia, especificamente nas profecias? O contexto vai dizer. Então, principalmente em Apocalipse, se você está estudando Apocalipse, olha o contexto. Você lê um texto que lhe chamou a atenção, leia 3, 4 versos anteriores, não entendeu? Leia 3, 4 versos posteriores, não entendeu? Leia todo o capítulo, não entendeu? Leia todo o livro, não entendeu? Leia outros livros que vão apontar para a mesma profecia, para que você tenha a ideia geral. Porque tem coisas que se está num contexto de simbologia, é simbólico. Se está num contexto que é literal, senão a gente vai ter dificuldade com isso, né? Então, é importante entender que a Bíblia, que a lição trouxe para nós, algumas chaves. Isso representa o quê? A própria Bíblia vai dizer, isso representa isso. O que é que representa chifre? Você vai ter reinos, poder. O que é que representa uma espada? Que vai aparecer saindo da boca de Cristo uma espada. Não sai, né? Ele não tem óleo de fogo, ele não tem pé de bronze. Não sai uma espada de sua boca. É a palavra, que tem 2 gumes, Novo e Antigo Testamento. E o que é mulher na Bíblia? Mulher é igreja. Eu já vi alguns sacerdotes traduzindo mulher como Maria. Não, mulher na Bíblia é a igreja. Então, a mulher lá de Gênesis é a igreja. Maria não estava em Gênesis. E a própria Bíblia vai dar as respostas Exatamente. Então, as chaves da profecia estão na própria Bíblia, que é 95% do que se lê, não se entende como ler, porque é um simbolismo que Deus decidiu se revelar desta forma para que os interessados pudessem se aprofundar. Ok. Pastor Lucas, suas considerações finais, 1 minutinho para nós encerrarmos. Bom, eu acredito que a lição da Escola Sabatina vai te ensinar a como ler a Bíblia e interpretar ela. Tenho certeza que ela vai te dar técnicas, vai te dar base, fundamento para que você possa ter uma experiência real com Deus. Porque veja, se Deus escolheu se revelar, como Ele fez isso? Através da palavra. Agora, que nem o pastor disse, né, tem gente que prega a palavra sem ler a palavra. E se Deus escolheu se revelar dessa maneira, por que eu não vou conhecer mais sobre Ele? Então, eu ouvi uma vez um pregador dizendo que sabe qual é a diferença entre os fãs de Harry Potter e os leitores da Bíblia? É que os fãs de Harry Potter leram a Bíblia. A gente escuta música sobre a Bíblia, a gente escuta pregações sobre a Bíblia e a gente se contenta com isso. O que Deus tem para dizer para você, se você parar, ler e falar, Senhor, fala ao meu coração hoje. Eu tenho certeza que você será transformado. Por isso, lê a lição da Escola Sabatina. Pastor Osmar, também? 1 minutinho? Nós estamos perante o Criador do céu e da terra, o Rei do Universo, se revelando. Eu preciso ser humilde. Desconfie de você mesmo, das suas preconcepções, dos seus preconceitos, do que você aprendeu quando você se debruçar sobre a palavra. E se ela lhe advertir numa mudança, aceite, seja humilde e diga, não, eu vou seguir o que está escrito na palavra de Deus. Amém. Pastor Lucas, você pode orar para encerrarmos, por favor? Posso. Oremos. Senhor bondoso Pai, bondoso Deus, graças te damos por mais um estudo central.
Que essa lição da Escola Sabatina possa abençoar cada pessoa. Que todas as pessoas possam sair melhor desse estudo do que quando começaram. Mas o principal, que nós possamos conhecer a revelação que vem do céu para nós. Que nós possamos conhecer as profecias a fim de nos prepararmos para a tua volta, para a tua vinda. A fim de que nós conheçamos mais quem é o Senhor. Por favor, abençoa cada pessoa que assistiu até o final, que esteve com a gente, que também está interessada no estudo da palavra. Que essa pessoa possa ser reavivada pelo Espírito Santo todos os dias. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Amém. Pastor Lucas. Gratidão. Obrigada, Pastor Osmar. Um prazer tê-los aqui. E obrigada também a você que ficou conosco até aqui. Espero que a sua dúvida tenha sido respondida. E se há outras, continue conosco nas próximas lições. Nós falaremos um pouquinho mais a respeito deste tema. E eu te espero na próxima lição do Estudo Central.